Bom dia a todos, mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de extraterrestre e de personalidade múltipla. Eu tive numa projeção astral. Eu fui levado numa projeção astral na casa de uma pessoa que tinha problemas espirituais, mas nem ela sabia que eram espirituais, né? Ela tinha problemas que ela relatou aqui na vigília, que quando pegava ônibus, quando era uma criança, ela sentia ânsia de vômito e chegava ao ponto de vomitar, né? Então ela não conseguia andar muito tempo de ônibus. E isso nunca ela soube o que foi, e melhorou depois que ela começou a trabalhar no centro espírita. Ela trabalha lá dando passes magnéticos, e também ela ajuda no centro espírita as pessoas de uma forma lá que eu não entendi direito, mas ela sempre trabalhou no centro espírita. Eu tinha 20 anos que ela estava prestando seu serviço no centro espírita. Então ela pediu ajuda da espiritualidade. Ela falou que melhorou bastante, mas ela queria melhorar mais esses problemas. E ela não sabia que era espiritual. Ela tinha ido de médico, o médico não sabia o que era que ela tinha a vida toda, desde criança. Então eu saí do corpo, né? Corpo físico, fui deitar para dormir e me projetei fora inconsciente. E aí eu fiquei consciente. Eu já estava em uma casa que era dessa pessoa. E aí a minha mentora estava lá. Eu chamo de mentora, né? Que é uma indiana. Ela trabalha muito com psicologia, com regressão, as vidas passadas. E aí quando eu fiquei consciente na casa, a casa já estava toda tomada por esses espíritos que foram lá trabalhar. Tinha um bocado de espírito lá. E então eu fiquei consciente, passou a ser uma projeção astral. Eu sabia que meu corpo físico estava na minha cama. Não foi um sonho lúcido e nem um sonho onírico que fala, né? Essa palavra é minha. Eu tenho Tá, vamos lá. E aí a minha mentora, ela parece uma indiana com cabelo preto e ela tem uma mecha branca no cabelo. E tinha um senhor lá. Aí ela falou pra mim, esse senhor é o mentor da família aqui, dessa pessoa que pediu ajuda lá no centro espírita. Essa pessoa é espírita e pediu ajuda pro mentor lá. O mentor do centro espírita é um centro espírita kardecista. E aí ela falou, ela não falou, mas eu quis dizer assim, não é que eu tava chegando agora, eu tava ficando consciente ali naquele momento. Essa casa aqui é bem protegida, porque a família ela pratica o evangelho no lar. E o evangelho no lar cria, né, a limpeza, porque o evangelho no lar você faz a limpeza, você faz a defesa energética. Tem um momento do evangelho no lar que você tem que ficar fazendo limpeza do portão da sua casa mentalmente e limpando os cantos, limpando tudo mentalmente, entrando dentro dos cômodos, imaginando limpar o telhado, tudo. Então você faz uma limpeza energética, depois você cria um cordão, uma cúpula, que não é uma esfera, mas você pode criar 2 cúpulas de luz para proteger a sua casa. Então você fazendo isso toda semana, a casa cria uma proteção espiritual. E no meio do evangelho que o espírita faz, ele sempre pede para ficar os guardiões em pontos estratégicos. Então a casa é bem segura. Então quando a gente chegou lá, ela falou assim, a casa aqui já estava segura, não precisou de tirar, igual as casas que eu já fui levado, que tinha, quem estava tomando conta era entidades trevosas, né? Então precisou de uma intervenção de um grupo de anjo guardião. Eu já até contei aqui nesse relato. Então ela falou, a casa aqui é bem protegida. E nisso, a pessoa que pediu a ajuda, ela estava acordada na parte física. E aí ela já era de noite, né? E aí ela estava pronta para ir dormir já estava indo dormir. E foi o que aconteceu, ela foi dormir. A gente ficamos num canto da casa lá que eu não conseguia ver as paredes. Eu sei que eu estava no cômodo da casa com esse grupo de espírito. Aí, passou um tempinho, né? Eu vi que a fisionomia, eu conheço da pessoa, né? Eu vi que ela saiu um judeu do quarto da pessoa que ela foi deitar.
né? Sou um judeu. Aí eu olhei entre os olhos desse judeu, era a pessoa que tinha ido deitar. Aí minha mentora falou assim, é uma personalidade múltipla. E aí ela veio. Eu sei que era um judeu por conta da roupa que ele estava vestido. Era uma roupa igual da que a gente vê no filme da Lista de Schindler. E aí esse judeu sentou lá e falou, eu queria falar com vocês. Aí ele começou a contar a história dele. Que ele falou assim que... E conforme ele ia contando, o cenário lá ia se transformando na história que ele contava. A gente mergulhou dentro da história dele. Todo mundo lá. Eu não sei se foi minha mentora que fez, eu não sei se isso acontece naturalmente no mundo espiritual. Então abre-se primeiro, começa a aparecer uma imagem pequena, ou na frente, ou em cima da cabeça. E aí depois aquela imagem ela toma conta de todo o ambiente. Você fica lá no ambiente. Aí a gente sente o cheiro das plantas, sente o vento. É um negócio... parece que você tá lá, parece que você viajou no tempo, sabe? Mas não é uma viagem no tempo, é uma rememoração. É um arquivo mental daquele espírito, né? Que naquela situação tinha assumido a personalidade do judeu que ele foi em outra reencarnação. Então ele agora está reencarnado, trabalha no centro espírita. Porém, essa reencarnação que ele foi judeu ainda estava atrapalhando ele nessa vida. Influenciou muito negativamente ele, desde a infância até ali. Então ele começou a contar que ele era casado, ele tinha uma mulher e um filho. E ele era agricultor. Então, ele estava vindo da parte que ele tinha plantado, que era um pouco longe da casa, não era no mesmo terreno, a casa ficava bem longe onde ele plantava, ele cultivava. E era uma estrada de terra, e sempre lá só teve estrada de terra nessa época. E eu vi até aqueles pedacinhos de pedra no chão, eu vi o barulho, eu senti o cheiro do ambiente. E ele andando, ele começando a andar, a gente via ele fazendo, ele começou a falar, de repente ele começou a fazer na rememoração, e a gente vendo e sentindo o que ele estava sentindo. E ele já estava andando para casa, ele estava inseguro, porque já tinha grupos do exército na Alemanha, ele morava na Alemanha, já tinha grupos do exército já patrulhando o local, né, o próprio povo alemão, mas porém não era judeu, e já tinha rumores do sofrimento, ele já sabia de sofrimento dos judeus, sabia que aquilo ia vir, já tinha acontecido em outras cidades. E aí era mais ou menos umas 4 horas da tarde, assim, o sol não tinha baixado. Aí ele ouviu um barulho, um estouro no céu, ele olhou para cima, e nós olhamos junto, e nós vimos uma bola de fogo gigante assim, ó, vindo, e passou por ele assim, ó. E ele tava vindo aqui, esse negócio passou aqui, e nós ficou olhando assim, ó, e sumiu atrás de um morro que ele já ia passar, que era caminho dele. Explodiu lá e subiu uma clareira. Aí ele continuou andando. Falei, o que é isso? Ele não sabia o que era. Aqui no Brasil, isso é conhecido lá em Minas como Mãe do Ouro. Eles veem uma bolona de fogo, eles acham que aquele lugar ali onde caiu tem ouro, mas não é, né? Aí ele foi andando, ele chegou no lugar, ele viu lá aquelas árvores verdes quebradas, aqueles galhos verdes grandão quebrado, que ele bateu na árvore, que se ali uma árvore. E tinha um lago, e esse negócio, e o lago tava fervendo. Aí ele deduziu, aquela bola de fogo caiu dentro do lago. Bem naquela parte que tá subindo a fervura, a água esquentou, começou a evaporar. Aí ele pegou um galho que ele aguentava, maior que tinha, verde, que já tinha quebrado da árvore, e enfiou dentro da onde estava saindo aquelas bolhas de fervura no lago. E alguma coisa segurou e ele puxou. No que ele puxou, saiu um ser de 90 ou 1 metro de altura, cinza, com os olhos grandão, 2 olhos grandão, ainda estava morrendo, não tinha morrido. E sabe quando a gente fica cheio de bolhas de queimadura? Tava tudo queimado, porque a água lá estava fervendo. Ele sentiu o calor lá. Aquela água ferveu com aquele ser lá dentro. E ele tirou aquilo grudado assim, ó, na vara, e ele colocou do lado
Aí ele pensou em matar, porque ele foi muito assustado com a vara, terminar de matar. Só que aí ele viu que tinha uma vida naquilo. Ele sentiu a vibração daquele ser, então ele não matou. E aquele ser com o olho esticadão pra ele, não tinha nariz, tinha uns buracos, mas não tinha nariz igual ser humano. Aquela cabeçona, pele cinza. E ele ficou assustado com aquilo, e aquele ser foi morrendo ali, porque só a fervura daquela água já matava ele. E ele percebeu que o ser estava sentindo muita dor. E aquele ser morreu na frente dele. Nisso que morreu, ele ouviu o barulho de jipe vindo. Ele já sabia quem era, ele sabia que eram os militares. Isso aconteceu na Alemanha. E aí ele começou a andar rápido para sair daquela situação. Ele sabia que o pessoal do exército estava vindo, então ele deixou aquele ser lá e subiu. Só que o jipe, quando chegou, viu ele fazendo a curva. Aí, ao invés de parar, aceleraram o jipe, chegaram e encostaram o jipe do lado dele, ele andando e a gente vendo. E o jipe começou a falar com ele. O jipe, ó. Quem estava dirigindo o jipe era um soldado, e quem estava no jipe era um general. Eu não sei se é general, pra ser sincero, era de alta patente. Aí falava com ele igual quando a gente é snob, que a gente acha que é o maioral. Aí soltou um apelido lá pejorativo nele, que eu não trouxe. Falou pra ele assim: e aí, você viu lá atrás lá o que aconteceu? Aí ele não quis responder, né, que ele sabia que ia arrumar dor de cabeça. Aí o cara falou: você viu o que aconteceu lá atrás? Aí ele chegou e falou assim: não, senhor, eu não vi e não ouvi nada. Eu tenho mulher e filho, e eu só tô pensando neles, eu não consegui ver nem ouvir nada. Aí aquele representante do exército alemão pegou e soltou uma risada e falou: você é muito esperto mesmo, né? Você é espertão. Aí olhou pro outro cara que era superior igual a ele, assim, no jipe, e falou assim: ele serve pra nós, não serve? Ali ele entendeu que se o cara falasse que não servisse, ele ia ser executado ali. Ele sabia que ia ser morto. Aí o cara olhou pra ele, aí chegou pra ele e falou pra ele assim, o outro, né, que tinha ouvido a pergunta do outro maioral lá no jipe. Falou pra ele: a gente precisa de um porteiro pra fechar as portas das câmeras de gás. E eu não sei se você serve, eu ainda estou em dúvida. Então o judeu sabia que se ele negasse, falasse que não ia fazer, ele ia morrer. Porque ele já tinha visto demais, né? Aí ele falou assim: eu sirvo. Aí o pessoal do jipe falou pra ele assim: mas você teria coragem de fazer isso com o seu pessoal? Aí ele falou assim: esse pessoal não me representa. Ele teve que falar isso, mas ele não pensava assim. Esse pessoal não me representa. E se eu pudesse, eu matava um por um. Aí o general falou: ele serve sim, esse aí serve pra nós. Então não mataram ele. Aí colocaram ele no jipe, fingiram que era colega dele, ele já sabia que não era, né? E levaram ele pra casa. E aí teve um movimento militar ali onde caiu aquele OVNI, caiu aquele aparelho e aquele extraterrestre. E ele já sabia que provavelmente não tinha só um. Ele conseguiu tirar um com a vara. Então ele começou a deduzir que existia muito, mas ele não sabia do que se tratava aqueles seres. E então teve ali um movimento ali de exército, eles recolheram tudo, né? Aqui hoje nós sabemos que eram os nazistas fizeram engenharia reversa e que eles foram os criadores dos foguetes. Hoje nós fomos para a Lua e os americanos eles falam que foi eles, mas foram cientistas nazistas. Não, nazistas não vou falar nazista.
porque eles talvez foram obrigados a trabalhar para o governo, para o Hitler. Mas foram cientistas do país da Alemanha que desenvolveram essa tecnologia. E então esses nazistas, eles tiveram vários, eles conseguiram recuperar vários OVNIs que caíram e fizeram engenharia reversa na parte de tecnologia e na parte de todos os corpos físicos dos extraterrestres. Então eles conseguiram, eles já tinham essa visão de fazer, de desenvolver o mesmo aparelho fazendo engenharia reversa, né? Desmontando, estudando e depois aplicando. Pois bem, era para isso que eles fizeram isso. E esse judeu, ele teve que trabalhar na porta das câmeras de gás. Ele que fechava a porta. Então os judeus eram levados à força para lá, alguns não queriam entrar, ele tinha que segurar. Se ele não segurasse, ele ia ser morto. E aí ele fechava lá e ele ouvia os gritos das pessoas. Ele sentia tudo. Era um serviço muito triste. Ele foi um carrasco, né? Um carrasco que matou muita gente. E esse espírito, e esse judeu, quando foi pro fim, ele já ouvia rumores que estava tendo fim, que aquilo ia ter fim, que estava chegando um grupo de militares de outro país e estava dando fim àquilo. Então ele teve esperança. Enquanto ele fazia isso, ele fechava as portas lá da câmara de gás, a família dele era mantida viva, o filho e a esposa. E ele fez por isso, pensando no filho e na esposa. Foi um pensamento egoísta, porque ele só pensou na família dele, mas era como ele pensava, lá quando era judeu. E aí chegou no fim, não é o fim da guerra, perto do fim da vida dele. Ele percebeu que já sabia demais. Porque muitas das pessoas não morriam nas câmaras de gases. Ele era conduzido e ele que fazia isso para experimentos. E um dos experimentos que eles faziam, ele não via, mas ele levava até um lugar isolado lá perto. E esse pessoal entrava e depois eles iam lá recolher os corpos ou limpar lá uma poeira que eles não entendiam o que era. Um pó. Que não era queimado. E ele percebia que era pó de ser humano, era restos mortais, mas não era queimado. Então ele já sabia que estava tendo. Ele via caminhão chegar com equipamentos, ele ouvia brilhos naquele lugar. Então ele começou a desconfiar que sabia demais e que os caras iam matar ele. E aí chegou o dia, pegaram a família dele, chegaram com um jipe lá na casa dele. Por favor, entra no jipe, trataram ele como se fosse uma pessoa importante. Eu já sabia que ia morrer. E ele ficou desesperado, porque ele viu o filho dele, a mulher dele dentro do jipe, achando que ia para um lugar especial, achando que o marido era especial, e nem sabia que ele era um carrasco. A família não sabia que a função dele era um carrasco. Porque as pessoas que ele levava que ele fechava as portas, ela não voltavam para contar para ela. Não sabia que ele era um traidor, né? Que ele traiu o próprio povo. E era como ele se sentia, um traidor. E essas pessoas que eram mortas nas câmaras de gases, elas vomitavam, elas sentiam ânsia de vômito e vomitavam quando estavam morrendo. E aí meu cachorro tá só olhando pra mim, ó. Pode? Tudo bem, camarada?
Sabiá tá cantando. Vocês ouviram? Não vai cantar agora não. Pois é. Então ele... Colocaram a mulher dele, ele no jipe, e ele está indo. Aí levaram até a beira do mar. Colocaram ele no barco sem motor, um barquinho desse de remo. E com outro barco com motor, levaram ele uma distância bem longa. E aí tinha no barco que tinha motor, tinha dois técnicos. E um maioral lá, não sei se era general. E o cara falou, essa distância não dá, ainda tem que ser mais longe. Eles estavam falando, preocupado porque a distância que iam executar alguma coisa com eles ia interferir em quem estivesse lá na parte do solo. Então, aí chegou... Aí agora nessa distância dá para fazer com a segurança ótima. E aí ele ficou no barco de um lado, a mulher abraçada com o filho. Aí eles ancoraram, desceram uma corda com uma pedrona, amarraram no barquinho deles, e no meio entre os dois, dentro do barquinho deles, colocaram um artefato de... parecia ser ferro com as lâmpadas vermelhas. Não é lâmpadas, com luzes vermelhas. Aí eles falaram o número do teste. Era o teste 150. E tinha um técnico anotando. Teste 150. Cobaia, aí falou o nome dele, o nome da esposa e do filho. Distância, profundidade da água, medir o ar, tudo. Fizeram uma anotação técnica de tudo. Mediram a pressão deles, de cada um. Fizeram um monte de teste. Recolheram saliva, cabelo e sangue. E aí eles colocaram esse artefato lá, parecia hoje eu sei que é uma bomba, né? Parecia uma bomba e começaram a apertar uns botões dela. E depois ela fez um barulho, um som, mas já está ligada. Nós temos o tempo suficiente para chegar até lá ao solo. E aí ligaram o motor, deixaram eles lá, falaram para eles, vocês não podem se mexer. Porque de lá, nós conseguimos acertar vocês com um fuzil. Então se vocês ousarem a se mexer, nós vamos fuzilar vocês. Mas aí ele falou, mas chorando, o que vai acontecer comigo, com minha esposa? Ele falou, não, você vai sair dessa. É só um teste, pode ficar tranquilo. Mas se você desobedecer, vocês vão morrer. Então ele acreditou que ia sair dali vivo. E a lancha voltou. E voltou pro solo e ele via de longe, bem de longe lá, o pessoal lá observando com binóculo. E aquilo começou a fazer um som de... Hoje eu sei que contagem regressiva, porque lá ele não sabia. E aí do nada, soltou, não foi um estouro, soltou uma onda. Essa onda, eu vou falar magnética, porque não sei se é magnética. O ar congelou. Então ele foi para mais de 100 graus negativos. Então foi para menos rapidinho nessa explosão que soltou essa onda magnética. E ele se congelou na hora ali em cima ali. E na hora que ele se congelou, o espírito dele foi para trás do corpo físico. E ele viu o corpo físico se desmanchar e virar aquela poeira que ele recolhia lá. E a esposa e o filho também. E ele ficou em espírito naquele barco. E ele sabia que morreu. Falou, nossa, eu morri. Aí ele começou a pensar, e minha mulher, meu filho? Se eu tô aqui, eu existo depois da morte. E minha mulher, meu filho? Ele não conseguia achar. Então ele resolveu, ele não via mais o pessoal que tinha feito encarnado. Ele resolveu mergulhar e nadar até a margem. Quando ele começou a nadar até a margem, ele começou a afundar. Ele foi afundando, foi para o astral inferior. E ele foi parar no astral inferior e uma falange lá pegou ele. Começou a sugar a energia dele. Né? Eles sugam torturando. Eles roubam. E aí sugaram a energia dele. Ele sofreu muito.
sugaram a energia dele, que ele virou uma caveira. Só osso, não tinha carne. E aí, lá, ele começou a se perguntar lá, quando ele estava em caveira, por que aquele sofrimento, que ele foi obrigado a levar, a fechar a porta lá. Aí começaram a falar com ele, começou a aparecer as pessoas que não perdoou ele. E essas pessoas que não perdoou ele, foram pessoas que ele teve prazer de matar. Por mais que ele era carrasco, mas aquelas pessoas ali ele tinha desafeto, então ele queria que elas passassem por aquele sofrimento na câmara de gás. Então ele não fez aquilo por obrigação, ele fez questão. Então ele matou algumas pessoas, ele fez parte do homicídio. A parte que ele foi obrigado, que ele não quis, das pessoas que ele não quis, ele não ficou com culpa. Mas as pessoas que ele quis, que fosse mesmo, fez questão delas verem ele lá fechando a porta, dele empurrando ela para dentro da câmara de gás. Pai! Então, essas pessoas vieram cobrar ele. Então, aí ficou explicado. Acabou a regressão, voltaram. Aí a mentora falou para nós, tá vendo? Então, esse sofrimento dele, que ele teve até aqui, ele tá agora mais de 30 anos, agora reencarnado agora, né, em 2020. Essa pessoa tem mais de 30 anos reencarnado agora, em 2020. Aí minha mentora falou, tá vendo? Ele... Minha mentora, tá vendo esse judeu? Ele reencarnou agora. Não vou falar se é homem ou mulher nessa reencarnação de 2020. Essa pessoa reencarnou para poder purgar isso daí. E aí o mentor da família dela estava muito feliz. Ele falou assim, olha, mas pelos cálculos que nós temos aqui, essa pessoa, pelos cálculos que nós temos aqui, essa pessoa ela já venceu nessa reencarnação. Ela conseguiu passar por essa prova, ou por essa purga. Ela conseguiu. O trabalho que essa pessoa executa no centro espírita atingiu, e já atingiu, e ela já está fazendo coisa a mais. Já atingiu o objetivo da reencarnação. Então ele através dos passos magnéticos, ele trouxe benefício para um monte de pessoas. Ele nem sabe. Esse ser humano que está reencarnado agora, ele já conseguiu resgatar muito sofrimento. E na infância, quando ele passava mal, quando essa pessoa passava mal, ela estava também transmutando aquela energia lá da câmara de gás. Então vinha e se manifestava no corpo físico dela dessa forma. E estava sendo transferido. Seria como você tem um local lá na sua mente que tem aquela dor e você conseguir tirar ela. E o processo era dolorido. E aí o mentor falou, você pode ver que depois que essa pessoa ficou adulta, ela começou a ter mais resistência. E ela consegue andar mais de ônibus, de carro, que ela não passa mal tanto. Ela passa um pouquinho, mas ficou bem melhor. Então, vendo de um modo geral a reencarnação, tá muito bom. E aí minha mentora falou, então é por isso que você tá feliz? Ele falou, Aí ela falou, então vamos melhorar mais. E o judeu lá do lado, ela falou, vamos melhorar mais. E aí ela chegou para esse judeu e falou, olha, meu irmão, você tá reencarnado agora no corpo de uma pessoa, seu nome é tal, você trabalha no centro espírita lá no Machado, e você, por estar trabalhando lá mais de 20 anos, você conquistou esse direito. Então você não precisa de sentir mais culpa, e nós vamos tirar a sua culpa. E aí ela foi no coração dele, e ela pôs a mão assim, e eu vi saindo aquela coisa escura do coração dele. E aí ela aglutinou aquilo ali e colocou numa bacia de ouro. E aquilo caiu na bacia, dissolveu e sumiu. E ela foi lá de novo e tirou. 3 vezes tirou aquela... parecia uma gordura escura. E aí ela falou, e agora, como você está se sentindo?
Aí ele falou, tô bem melhor. Ela falou, então você vai voltar a ser a pessoa que você é nessa reencarnação. Mas você vai lembrar dessa coisa boa, dessa sensação boa. Você vai se sentir aliviado, você não vai sentir mais culpa. E ela falou, vou polarizar. Aí ela polarizou no alto do coronário dele, polarizando e trazendo pro consciente. E aí nisso a pessoa se transformou, o judeu se transformou na pessoa que eu conheço aqui. Então esse foi o tratamento da personalidade múltipla. E teve essa experiência que é a parte dos extraterrestres, que ele vivenciou, que ele trouxe. What do we know? We know now we live in an ever-expanding universe. We know that there are billions of stars and planets literally out there, and the universe is getting bigger. We know from our fancy telescopes that just in the last 2 years, more than 20 planets have been identified outside our solar system that seem to be far enough away from their suns and dense enough that they might be able to support some form of life. So it makes it increasingly less likely that we're alone. Oh, you're trying to give me a hint that there are aliens. Of course, flying saucers are real, and they are interplanetary. Air Chief Marshal Lord Dowding.